significa que não é possível ser crente, ser cristão em casa. Meramente em casa, só em casa. Não é possível ser cristão sozinho. Não há como isso acontecer. A Bíblia apaga essa possibilidade. Você deve ser cristão em casa, não há dúvida disso. Todos devemos ser cristãos em casa. Mas nós não podemos entender a vida cristã como algo vivido apenas no âmbito individual, solitário. Não. A dimensão coletiva existe e deve ser cultivada sob pena de cairmos no desagrado de Deus. Deus quer que a vida cristã seja vivida em comunidade. Deus quer que nós estejamos juntos. Deus não quer que nós apenas frequentemos a igreja. Deus quer que estejamos juntos participando da vida uns dos outros. Deus quer que nós nos conheçamos. Deus quer que vocês saibam os nomes uns dos outros. Deus quer que nós saibamos a história uns dos outros. Deus quer que nós conheçamos os problemas, os fardos, os pesos, as cargas uns dos outros, a fim de que possamos ajudar a carregar essas cargas. Deus quer que nós conheçamos os pecados uns dos outros, para que uns aos outros nos admoestemos, nos exortemos mutuamente. Deus quer que nós conheçamos as fraquezas uns dos outros, para que sejamos exortados, fortalecidos, ensinados, corrigidos uns pelos outros. Essa é a dinâmica da vida cristã. Deus quer que, se nós temos que cometer falhas, que cometamos aqui dentro, para que aqui dentro sejamos exortados, aqui dentro sejamos perdoados, aqui dentro sejamos encorajados. Isso é a vida cristã no aspecto coletivo. Quem extrai essa dimensão da vida cristã, extrai 80% dela. Nada, quase nada sobra dela se você extrai a dimensão coletiva. Hoje em dia tem havido um ataque contínuo contra a igreja, dizendo que é possível a pessoa ser crente em casa, enfim, ficar lá em casa cantando hinos ou fazendo orações, não tem problema nenhum, pode ficar em casa cantando hinos, fazendo oração, não tem problema, faça isso quantas vezes quiser. Mas isso não pode substituir esse outro lado que o Novo Testamento exalta tanto, realça tanto e exige tanto como vontade de Deus para nós. E dentro disso, dentro dessa dimensão coletiva da vida cristã, existe o trabalho pastoral. O texto que nós lemos, esses 2 versículos, são apenas 4 linhas. Esse texto mostra o grau de intensidade que deve haver no relacionamento do pastor com suas ovelhas. Irmãos, isso pode nos chocar um pouquinho. Não sei como os irmãos vão entender o que eu vou dizer agora. Mas a figura do teleevangelista, aquele pastor das multidões, o pastor dos estádios, o pastor dos ginásios lotados, o pastor que fala a milhares de pessoas e que não sabe o nome de nenhuma delas, essa figura não existe no Novo Testamento. Esse pastor não é o pastor bíblico. Não é assim. O pastor que ninguém pode chegar perto, ninguém tem acesso a ele, ninguém conversa com ele porque ele está cercado de seguranças. Ele contrata uma equipe de seguranças que anda rodeando ele o tempo todo. Ninguém pode falar com ele. Para falar com ele você tem que galgar uma hierarquia até conseguir chegar, se tiver sorte na sua vida, de conseguir algum dia falar com ele, olha, louvado seja Deus, porque é praticamente impossível isso. Essa figura, que parece ser o grande homem de Deus, nos dias modernos, essa figura simplesmente inexiste no Novo Testamento. Não existe isso. O pastor bíblico não é esse homem. O pastor bíblico não é essa figura. O pastor bíblico, ele se relaciona com os idosos da igreja, como se fossem seus pais. Ele se relaciona com as mulheres idosas da igreja, como se elas fossem mães dele. Ele se relaciona com os mais novos, como se fossem irmãos dele. Com as mais novas, as mulheres mais jovens, como se fossem irmãs dele. O relacionamento do pastor bíblico com o seu rebanho é um relacionamento no nível familiar, de afinidade, de conhecer. Ele sabe quem é quem.
Ele conhece os problemas, as lutas, a história, o endereço, o nome das pessoas. Ele sabe. É possível chegar até ele. É possível falar com ele. É possível ser amigo dele. Ele pode conhecer e de fato tem que conhecer as falhas, os problemas, as fraquezas, as lutas, os dramas das pessoas. Para que possa ser útil na admoestação, no ensino, na correção, na educação dessas pessoas na justiça. Este sim é o pastor bíblico e o texto que está diante de nós mostra isso. Eu fiz aqui uma mensagem central que acho que ficou até maior do que o texto. Mas eu vou pronunciar assim mesmo, para que os irmãos tenham uma ideia do que eu quero transmitir hoje à noite aqui. O texto está aqui atrás. Por isso os irmãos estão olhando tanto aqui atrás, é porque o texto está aqui. Eu não sabia. Todo mundo olhando aqui para trás, tem alguma coisa aqui atrás de mim hoje. Não sei o que é o texto que está aqui. Mas eu vou passar para os irmãos uma frase que eu fiz, que tenta talvez resumir tudo o que eu quero dizer nesta noite. E a frase é a seguinte: o ministério pastoral de exortação, deve imitar a postura própria do homem espiritual no trato com seus entes queridos. Vou repetir a frase. O ministério pastoral de exortação significa ensino, pregação, conselho, isso é exortação. Tudo isso está presente, embutido nessa palavra. Então, o ministério pastoral de exortação deve imitar a postura própria do homem espiritual no trato com seus entes queridos. Como o homem espiritual trata sua mãe? Como o homem espiritual trata o seu pai? Como o homem espiritual trata o seu irmão, a sua irmã? Assim o pastor deve tratar os membros da sua igreja. Esse é o modelo, esse é o padrão. Observe um homem espiritual tratando o seu pai, lidando com o seu pai, lidando com a sua mãe. Observe o homem espiritual lidando com o seu irmão, lidando com a sua irmã. É esse o modelo que o pastor deve adotar no trato com as pessoas da sua igreja. E o texto mostra isso. Agora, importante aqui uma outra ressalva, antes de nós continuarmos. É isso aí mesmo. Parabéns, João Ivo. Okay? Você anotou direitinho aí. Hein? O ministério pastoral de exortação deve imitar a postura própria do homem espiritual no trato, tiro S, no trato com seus entes queridos. Esta aí é a mensagem central. Essa é a mensagem que nós queremos realçar aqui. Então, os irmãos devem esperar isso de mim. Os homens idosos devem pensar, o pastor devem esperar isso de mim. Devem esperar que o pastor trate, os homens idosos devem esperar que o pastor os trate como se ele fosse um filho respeitoso, tratando com seu pai. As mulheres idosas devem esperar que o pastor as trate como um filho respeitoso, carinhoso, lidando, tratando ali com sua mãe. Os mais jovens, as pessoas da minha idade, mais novas do que eu, devem esperar que eu as trate como um irmão, talvez um irmão mais velho, que se relaciona amorosamente, protegendo, cuidando, ajudando o seu irmão, como se fosse o irmão carnal, como se fosse o irmão de sangue mesmo. Essa deve ser a expectativa dos irmãos da igreja. Uma palavra importante aqui, observe o texto no versículo 1, dizendo o seguinte: não repreendas o homem idoso, antes exorta-o. Essa palavra aparece aqui, a palavra exorta-o, e essa palavra rege todo o restante do texto. Exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, ainda o verbo exorta presente aqui, regulando o restante do texto. As mulheres idosas, exorta como a mães, as moças, exorta como a irmãs, ou seja, o pastor deve exortar quem? Quem? Todos. Moços e velhos, moças e idosas, todos. E alguém pode pensar assim: mas eu tenho o dobro da idade do pastor, o que ele vai querer me ensinar? Sinto muito,
A Bíblia ensina que eu tenho que ensinar você que tem o dobro da minha idade. Não tem jeito. Eu tenho que fazer isso. As mulheres vão dizer, mas o pastor Marcos é homem, não entende o universo feminino. Como é que ele vai querer me ensinar alguma coisa? Eu tenho idade para ser mãe dele, tenho idade para ser avó dele. Como é que ele vai querer me ensinar alguma coisa? O que ele vai poder me passar? Irmãos, lamento muito. A palavra de Deus ordena que eu exorte você, senhora, que tem idade para ser minha avó. Você, senhor, que tem idade para ser meu pai ou meu avô. Talvez os jovens pensem assim: como é que o pastor Marcos vai querer me exortar? Ele não entende o meu mundo. O pastor Marcos já é velho, já tem mais de 40 anos. Eu tenho 13, 14, 15, ele não vai entender nunca a minha cabeça. O que ele vai ter para me dizer? Ele não entende nada do meu universo, dos meus problemas, da minha realidade. Lamento muito, jovenzinhos, lamento muito, moços e moças, eu vou exortar você. Você gostando ou não, é meu dever, é o dever sublime que a palavra de Deus colocou sobre os meus ombros e sobre os ombros de todos os pastores. Exortar quem? Homens e mulheres, moços e velhos, todos estão debaixo da responsabilidade pastoral, de exortação, de ensino, de admoestação, todos sem exceção, não importa, você pode ter 100 anos de idade, o pastor deverá exortar, ensinar, repreender, corrigir, aconselhar você. Não tem como escapar disso. Você pode ser jovenzinho, viver realmente num mundo diferente do meu, com problemas diferentes do que eu enfrento. Mas é meu dever exortar, ensinar, mostrar para você o que a palavra de Deus diz, independentemente da sua realidade, da sua idade, do seu sexo, enfim, nada disso é relevante aqui. Por que isso? Por que é desse jeito? É desse jeito porque o pastor bíblico, ele não compartilha com o seu rebanho as suas impressões pessoais. Nós falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã. O pastor bíblico, ele não está interessado em fazer com que as suas impressões pessoais, os seus gostos pessoais, as suas preferências pessoais sejam impostas às pessoas. Não. Aquilo de que a palavra de Deus não trata é secundário. Se alguém consulta o pastor para perguntar assuntos sobre os quais a palavra de Deus nada diz, ele vai no máximo emitir a sua opinião, dizer o que ele pensa, mas não poderá colocar isso como uma exortação bíblica, como uma exortação espiritual, não. Mas quando o pastor é consultado para questões da vida, que tem orientação na palavra de Deus, que tem princípios bíblicos que devem reger essas diversas situações, então nesses casos o pastor vai falar não o que ele pensa, ele vai falar o que a palavra de Deus ensina. E é por isso que ele pode exortar. É por isso que ele pode exortar qualquer pessoa. Jovem, velho, moço, moça, qualquer um. Porque ele não vai falar o que ele acha, o que ele pensa, não. Ele vai falar o que a Sagrada Escritura diz. Ele vai dizer o seguinte: olha, irmão, sobre esse assunto é muito difícil, mas a palavra de Deus diz o seguinte, e mostrar. Ou então, irmão, sobre esse assunto faça o que quiser, porque a palavra de Deus não diz nada sobre isso. Eu posso dar a minha opinião para você, a minha opinião pessoal sobre esse assunto, mas a palavra de Deus nos deixa livres nessa situação. Você pode agir como bem entender, eu faria desta ou daquela maneira, mas você escolha como agir, porque não há nenhuma orientação bíblica nesse aspecto. Em outros aspectos, no entanto, não. A Bíblia diz isso, e você deve ouvir. Ah, mas o pastor é mais jovem, ah, mas o pastor é mais velho. Não importa, se ele falou embasado na Sagrada Escritura, acolha. É o pastor que Deus colocou na sua vida para ajudar você a caminhar nessa triste jornada, difícil jornada neste mundo. Muito bem, mas esse sermão não é para vocês, é para mim. O texto não é para vocês, é para mim. Então vamos pregar para mim um pouco hoje. Vamos ver o que o texto fala para mim. E eu vou pregar para mim e os irmãos depois vão cobrar de mim o que eu preguei hoje, ok? Podem cobrar. Deverão fazer isso, a igreja tem que fazer isso, cobrar do pastor o modo como ele deve agir. Nós temos aqui nos 2 versículos, nós temos 4 grupos, você está num deles, não tem como escapar. Alguns talvez fiquem em dúvida na questão da idade,
O texto fala de um grupo de homens idosos. Você talvez esteja nesse grupo. O texto fala do grupo de moços. Talvez você esteja nesse grupo. Se você tem dúvida, é porque você está no grupo de idosos. Okay? Qualquer dúvida, tem dúvida, então é idoso. Acontece também com as mulheres. Mulheres idosas e moças. O texto também fala para esses dois grupos, mulheres idosas e moças. Vocês, mulheres aqui, estão num desses dois grupos. Se você está na dúvida, é porque você é idosa. Ok. Vamos então ver o que o texto fala sobre esses 4 grupos presentes aqui. O que o pastor deve fazer? Como o pastor deve agir para refletir esse relacionamento que o homem temente a Deus tem com seus familiares. Como ele deve agir para refletir isso no trato com as pessoas da igreja? Vamos ver então. O primeiro grupo é o grupo de homens idosos. Na verdade, se os irmãos olharem com atenção, os irmãos vão ver que a expressão está no singular. O texto fala, não repreendas o homem idoso. Ali aparece anciãos, mas essa tradução ela está errada. O certo o texto está no singular no texto original, ok? Não repreendas o homem idoso, o presbítero. Por que Paulo coloca no singular essa expressão? Ele coloca essa expressão no singular para não confundir Timóteo com o grupo de presbíteros da igreja. Que a palavra presbítero significa ancião, mas há também um termo ela também é usada no sentido técnico, para se referir aos líderes da igreja. Então há o ancião, que é o homem idoso, o presbítero, que é o homem idoso, e há o presbítero, que é o líder da igreja. Então o apóstolo Paulo usou o singular, ele usou o presbítero, para se referir ao homem idoso. Ele não usou o plural, porque poderia confundir com o grupo de líderes da igreja. E é evidente que é o homem idoso e não os líderes da igreja, porque há um contraste aqui entre o homem idoso e os moços. Então é evidente que Paulo tem em mente o homem já da terceira idade. E o texto ensina o seguinte acerca do homem já da terceira idade. O texto fala, não repreendas esse homem. Como assim? Não repreendas. O que significa isso? O texto está ensinando que eu, como pastor da igreja, eu não posso repreender o homem idoso, o ancião. Eu não posso fazer isso. Mas como então eu vou exortá-lo se eu não posso repreendê-lo? É simples. Essa expressão, não repreendas, que ali aparece ali no comecinho, não repreendas, tem um sentido fortemente negativo, de ataque. A palavra lembra o debate, o rebater alguém. A pessoa fala uma coisa, o homem idoso fala uma coisa, eu rebato o que ele falou. Asperamente, eu ataco o homem idoso. O texto diz, você não pode, pastor, fazer isso. Pastor, você não pode se aproximar do homem idoso na hora de admoestá-lo e rebatê-lo. E falar com ele com aspereza, com dureza, atacando este homem. Não faça isso. Lembre-se de qual é o padrão. O padrão é pai-filho. Você deve admoestar esse homem como se ele fosse o seu pai. Lembre-se, o homem idoso, trate-o como seu pai. E como eu devo então exortá-lo? Como eu devo então admoestá-lo? O texto fala de admoestá-lo como a pais. Em que aspecto, em que áreas da vida eu devo admoestar os homens idosos? Os homens idosos são passíveis de admoestação. Se você virar a página da sua Bíblia, você vai chegar em Tito. E veja aí em Tito 2, versículo 2, o apóstolo Paulo ensina como deve ser o trabalho do pastor com o homem idoso. O que eu devo dizer para os homens idosos? Os homens idosos não devem ficar bravos comigo quando eu disser essas coisas. Quando eu procurar você e falar isso aqui, homem idoso, desde que eu diga, sem rebatê-lo, sem atacá-lo, mas admoestá-lo como pai, nesses termos, os irmãos devem acolher isso com toda a brandura, com toda a serenidade. O texto diz assim, Tito 2:2, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. O que significa isso?
é uma pessoa equilibrada. Aqui a ideia presente é de um homem que não bebeu. Como é o homem que bebeu? Como é o bêbado? Desequilibrado, atrapalhado, fala um monte de tolices, não é assim? Faz coisas absurdas. Esse é o bêbado. O bêbado é assim. O texto fala que o pastor deve ensinar os homens idosos de tal forma que eles sejam temperantes, pessoas sensatas, pessoas equilibradas. O texto diz que eles devem ser respeitáveis. O homem idoso, ele não pode se dar algumas licenças. Ele não pode achar que porque ele é idoso, ele pode falar com as pessoas de qualquer jeito. Alguns homens idosos pensam que podem, acham que a idade lhes conferiu alguns direitos especiais, de ofender, de falar o que pensam, e isso a palavra de Deus reprova. O homem idoso não adquiriu com o tempo o direito de falar o que pensa, como pensa, quando pensa, quem quer. Não é assim. O texto ensina que o homem idoso deve ser ensinado a ser um homem respeitável, que respeita as pessoas, inclusive os jovens e as crianças. As suas brincadeiras, se houver, devem ser brincadeiras respeitosas. O texto continua dizendo que eles devem ser sensatos, e aí vem, sadios na fé, devem ter uma doutrina íntegra, eles não podem abraçar doutrinas falsas. A palavra fé aqui se refere a um conjunto doutrinário. Devem ser sadios no amor, devem ser pessoas amorosas, os homens idosos devem ser pessoas amorosas, e devem ser exemplos também na constância. Devem estar sempre firmes no caminho de Deus, na igreja, na comunhão com os irmãos. Não deve pensar, eu acabei a carreira, guardei a fé, vou ficar em casa. Não. Quando você acabar a carreira e guardar a fé, Deus vai saber direitinho o tempo disso. Mas enquanto você tiver forças, você deve estar firme na comunhão com os irmãos, amando os irmãos, constante na fé, na comunhão, na igreja, ensinando a verdade e mantendo, nutrindo na sua vida, nutrindo no seu coração, na sua conduta, uma postura respeitável, uma postura respeitosa. A palavra respeitável significa alguém digno de respeito. Alguém digno de respeito por quê? Porque ele inspira esse respeito nas pessoas pela gravidade do seu caráter, pela beleza da sua conduta. E é isso que o pastor deve ensinar ao homem idoso. Pastor, percebendo que um homem idoso não está vivendo assim, o pastor deve ensiná-lo, mas ensiná-lo como um filho ensina o pai. Mas o filho pode ensinar o pai? Pode. Filho pode ensinar o pai? Pode. Pode. Tem pais que são cabeças duras. Cabeças duras. É assim que fala? Qual o plural de cabeça dura? Aline. Cabeças duras? Cabeças duras? Quem é cabeça dura aqui? Levanta a mão para... Como que é o plural? Como que é o plural de cabeça dura? Não sei como que é. Ok. Há pais que são cabeças duras. Eu acho que é assim que fala. Há pais que são cabeças duras. Os filhos dizem para eles, pai, mãe, olha, isso aqui em você não é legal. Isso aqui não é bom em você. Isso não é justo. Isso não é certo. Isso não é bom. Isso me desanima. Isso me incomoda, isso me irrita. Há filhos que dizem isso para os pais, mas os pais não ouvem e dizem, quem é você para falar comigo assim? Quem você pensa que é? Eu sou seu pai, eu não vou ouvir o que você está falando, coisa nenhuma. Isso é errado. O texto mostra indiretamente que os filhos podem sim admoestar os pais, mas note bem, eles devem fazer isso com branda serenidade, com branda docilidade. Chegar para os pais e dizer, pai, mãe, esse modo de agir não é bom. Eu acho que o senhor não está agindo bem ao fazer isso. Essa é a forma como o filho deve admoestar o pai. E essa é a forma como o pastor deve admoestar o ancião da igreja, o homem idoso na igreja. Todos são passíveis desse ministério. Todos são passíveis desse trabalho. Todos devem acolher isso. Ninguém deve se orgulhar ao ponto de dizer, eu já sou idoso, não tenho mais nada que aprender, estou acima das repreensões desse molequinho aí que se chama pastor. Não vou ouvir o que ele diz. Não pense assim.
O pastor deve ensinar você, deve admoestar você com brandura, com humildade e com a palavra de Deus em punho. Mas há um outro grupo aqui. Os irmãos devem ver o segundo grupo. O primeiro grupo é o grupo do homem idoso. Nós estamos enfatizando, João coloca novamente a mensagem central. Nós estamos enfatizando aí na nossa mensagem central, nós estamos enfatizando que o ministério pastoral de exortação é um dos aspectos, talvez o aspecto principal do ministério pastoral. O ministério pastoral que não exerce isso, ele está mais do que manco, ele está tetraplégico. Um ministério pastoral que não exorta ninguém. É o trabalho principal do pastor, é esse, é exortar. É que nós temos a ideia de que exortar é dar bronca. Exortar não é dar bronca. Na Bíblia, a palavra traduzida como exortar significa aconselhar, dirigir, ensinar, incentivar, encorajar. Tudo isso é a tradução do termo traduzido aqui como exortar. O ministério pastoral de exortação deve imitar a postura própria do homem espiritual no trato com seus entes queridos. Esse é o modelo que o pastor deve buscar. O pastor vai falar com o homem idoso, deve lembrar, eu devo tratá-lo como se ele fosse meu pai. Devo falar com ele como o homem espiritual trata o seu pai. Vamos ver na sequência o próximo grupo. O primeiro grupo é o grupo do homem idoso, o segundo grupo vem agora, são os moços. O texto diz, exorta o homem idoso como a pai, aos moços como a irmãos. Os moços devem ser admoestados também. Não são só eles que devem ser admoestados, aqui os rapazes, os jovens do sexo masculino, eles devem ser exortados, mas o pastor deve se aproximar deles, não como um chefe, não como um homem severo que vai lá para puxar a orelha deles, não. O pastor deve se aproximar dos moços como se ele fosse o irmão mais velho desses moços. É assim que deve ser. E os jovens devem sentir isso. É um pouco difícil para mim, eu confesso. Eu tenho um pouco de dificuldade de criar esse ambiente aí entre os moços, até por causa da distância de idade. Né? Tem moços, especialmente os mais novos, que morrem de medo de mim. Eu não sei porquê. Eu noto às vezes, eles estão conversando, rindo, brincando, eu chego, eu passo, paro no bebedouro para pegar água, e eles imediatamente congelam. Eu não fiz nada, eu só fui beber água, não falei nada, não estão fazendo nada errado, eu sei que não estão, mas eles me olham de rabo de olho, parados, sem respirar, o tempo para, o ar para, tudo congelado. Aí eu bebo água, quando eu saio, eles voltam a respirar. Eu não sei por que isso acontece. Talvez por causa da função que exerço aqui, talvez seja isso. E talvez porque nunca tivemos oportunidade aí nas nossas relações aí ao longo da nossa vida aqui, talvez nunca tivemos oportunidade de tratar de problemas, tratar de assuntos mais sérios na vida desses jovenzinhos, não sei. Mas o fato é que deve ser uma preocupação minha fazer com que eles se sintam à vontade na minha frente, como se eu fosse o irmão mais velho deles, interessado no bem deles. Eu tenho que me preocupar com isso. Isso que eu falei agora, esse quadro que eu pintei agora aqui, brincando e que é real, né? Esse quadro tem que desaparecer. Os jovens da igreja, os moços da igreja, os mais jovenzinhos, e mesmo os moços um pouco mais maduros, eles evidentemente devem olhar para o pastor como devem olhar para qualquer líder da igreja e respeitar o pastor, respeitar o líder da igreja. Mas eles devem lembrar que ali, naquela pessoa, está um irmão mais velho. Alguém verdadeiramente interessado em protegê-los, em orientá-los. Alguém que realmente, com sinceridade de coração, quer o bem deles. Quer ouvir os seus problemas. Quer participar dos seus problemas, do seu mundo, das suas lutas, dos seus dramas.
eles devem perceber isso. E o pastor, ao se aproximar deles, deve fazer isso. Deve exortá-los como se eles fossem irmãozinhos mais novos. O que o pastor deve ensinar aos jovenzinhos? O texto diz, se os irmãos virarem a página da Bíblia, podem chegar em Tito 2. Veja Tito 2. Tito 2. O que eu devo dizer para os meus jovens irmãos? Os jovens que devem ser como irmãos meus. Veja aí no versículo 6, Tito 2:6. Vejam o que eu devo dizer para eles. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os, para que em todas as coisas sejam o quê? Prudentes. Jovem precisa aprender isso, não precisa? Prudência. Quem vai ensinar prudência aos jovens? Quem deve ensinar os jovens a serem, como o meu texto aqui diz, criteriosos, prudentes, sábios? Uma das pessoas centrais que deve participar da vida deles, ensinando essas coisas a eles, é o pastor, que deve se aproximar como um irmão deles e ensiná-los a serem criteriosos. Eu procurei no meu dicionário grego o sentido dessa palavra. Vou ver se eu acho aqui. A palavra prudente, nesse texto. A palavra prudente, o verbo ser prudente, é o verbo sofronel. E aqui no meu léxico Strong, quem já estudou teologia sabe o que significa isso, o léxico Strong, diz assim, que ser prudente é ter a mente sã, mente saudável. O jovem não pode ser um maluco, fazendo maluquices pela vida. Aquele indivíduo inconsequente, que faz as coisas sem pensar. Ensina o jovem a ter a mente sã. O Strong continua, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole, se autocontrolar, pensar sobre si mesmo de forma moderada. Como é difícil o jovem pensar sobre si mesmo de forma moderada. O jovem se acha o bonzão. Ele pode tudo. Ele é o melhor motorista. Ele é o melhor jogador de futebol. Ele é o melhor tudo. Jovem, deixe de ser tolinho. Deixe de ser bobinho. Aprenda a pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria. E por último, o meu querido Strong ensina que esse verbo significa alguém que consegue frear as próprias paixões. É difícil para o jovem frear suas próprias paixões. É difícil ele frear as suas próprias inclinações, às vezes emocionais, às vezes físicas. Mas a palavra de Deus diz que o pastor deve se aproximar dos jovens como se eles fossem seus irmãos mais novos e ensiná-los a terem a mente sã, serem pessoas sóbrias, equilibradas, sensatas, moderadas, que refreiam suas paixões, que não vivam como doidos neste mundo. O jovem lá fora, ele não tem freio nenhum, ele é um maluco, fazendo coisas sem pensar, se matam lá fora, em meio às mais terríveis maluquices, desatinos terríveis. O jovem cristão deve aprender com o seu pastor a ter uma mente sã, a ser alguém saudável emocionalmente, a ser alguém que exerce autocontrole, alguém moderado. E eu tenho que ensinar isso para você. Eu não posso ensinar isso para você dando bronca em você, puxando a sua orelha, brigando com você, você congelando quando eu chego. Não. Eu devo ensinar isso para você como um irmão mais velho. Quero que você me veja assim. Você tem que me ver assim. Todos que não são idosos aqui, todos os homens, rapazes, adolescentes, que não são idosos, todos, devem buscar no pastor Marcos
um irmão mais velho. E devem encontrar nele isso. E se não encontrarem nele isso, devem exigir isso dele. Pastor Marcos, eu esperava que o Senhor fosse para mim um irmão mais velho, ao meu lado, e o Senhor não foi. Eu vou prestar contas disso diante do meu Deus que me colocou neste lugar. Os irmãos devem olhar e esperar isso de mim. E se não virem isso em mim, devem orar por mim. Senhor Deus, ajuda o nosso pastor, para que ele seja o irmão que eu preciso ter. O irmão que nós, homens mais novos, precisamos ter. Ore pelo seu pastor, para que ele seja assim. Me ajude um pouquinho também, pare de congelar quando eu chego perto. E agora vamos entrar no outro mundo agora. Um mundo que eu não conheço muito bem. O mundo das mulheres, né? O texto diz assim, que o pastor deve exortar as mulheres idosas como a mães. O texto diz as mulheres idosas como a mães. Timóteo tinha uma mãe extremamente exemplar. Se os irmãos virarem a página da Bíblia e chegarem em 2 Timóteo, virando apenas uma vez a página da sua Bíblia, uma ou duas vezes no máximo, você chega em 2 Timóteo 1, capítulo 1, e veja o que diz o versículo 5, fala sobre a mãe de Timóteo, e diz assim, versículo 4, desculpem, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. 2 Timóteo 1,4. Versículo 5 agora. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. A mãe de Timóteo se chamava? Como? Eunice. Eunice é a mãe de Timóteo. A avó dele chamava Lóide. Eunice. Eunice, me ocorre agora, Eunice, esse nome tem um significado. Agora, lembrando agora esse nome aqui. Esse nome, se eu estiver certo, me ocorreu isso agora. Se eu estiver certo, a partícula eu, significa algo bom. Tem eucalipto, eutanásia, é algo bom. Eutanásia é ruim, mas tem esse nome, eutanásia. Né? É uma boa morte, a morte agradável, eutanásia. Né? Mas eu é uma partícula que significa algo bom. E nice, se eu estiver correto, vem do verbo nikao, que significa vencer. Vencer, nikao. Eunice, então, seria boa vitória. Boa vitória. Tem mulher que chama Vitória, não é isso? Tem mulher que chama Vitória. A mãe de Timóteo se chamava Boa Vitória. Boa Vitória. Se eu tiver uma quarta filha, eu vou colocar esse nome. Vai ser a Boa Vitória. E esse nome é significativo até, pensando aqui nesse contexto que estamos falando aqui de relação mãe-filho. Esse nome é até significativo porque Eunice teve uma vitória maravilhosa na criação do seu filho. O texto fala de uma herança de fé que foi passada da vovó Lóide, passou para a mamãe Eunice, e a mamãe Eunice teve uma grande vitória, porque essa mesma fé que habitou na sua avó e que ela herdou, ela transmitiu ao seu filho, e Paulo tinha certeza de que essa fé habitava no seu filho, no filho de Eunice, naquele moço chamado Timóteo. Realmente essa mulher teve uma maravilhosa vitória na transmissão da fé, na sua responsabilidade histórica, de transmitir não somente bens materiais para o seu filho, de transmitir não somente uma herança material para o seu filho, mas transmitir uma herança de fé para o seu filho. É aí que está a boa vitória. A vitória de um pai, a vitória de uma mãe está nisso. A vitória de um pai, a vitória de uma mãe não está em deixar para o filho um diploma de uma grande faculdade,
brasileira, nacional ou internacional. A vitória de um pai ou de uma mãe não está em deixar o seu filho com uma grande quantidade de propriedades. A boa vitória, a mãe Eunice, a mãe que vence, é aquela que deixa para o seu filho uma herança de fé. A fé que ela ouviu nos antepassados, a fé que ela colheu, e que com vitória, com alegria e com triunfo, ela transmitiu para o seu filho. Timóteo recebeu isso da sua mãe. Ele tinha uma figura materna digna de respeito. A minha mãe foi o canal de Deus, através do qual eu cheguei à fé. Essa era a figura materna que havia diante dos olhos de Timóteo. E Paulo diz o seguinte para Timóteo: quando você falar com uma mulher idosa na igreja, lembre-se, é como se você estivesse falando com Eunice, com a mulher que teve a grande vitória de ser o canal que instilou em você a fé que salva. Lembre-se disso, você não está falando com qualquer senhora. Você deve se relacionar com as senhoras idosas como se estivesse falando com a sua própria mãe. E você sabe quem é a sua mãe. Você sabe o tipo de pessoa que ela é. Lembre-se disso. Irmãs mais velhas que estão aqui, irmãs mais idosas que estão aqui, eu vou ter que exortar vocês muitas vezes. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu sei que não é gostoso. Eu me sinto mais à vontade exortando homens do que exortando senhoras. Mas eu devo exortar as senhoras mais velhas também. Mesmo você tendo idade para ser minha mãe, é meu dever exortar você. Mas ao fazer isso, eu devo fazer isso lembrando que devo tratá-la como se você fosse a minha mãe. Como se você fosse aquela mulher que me ensinou os primeiros passos, não só dessas pernas, mas os primeiros passos na fé, como a mãe Eunice. E o que eu devo ensinar para você? O que eu devo dizer para você, você que é uma senhora mais velha? Veja, virando as páginas da Bíblia, você chega em Tito 2. Tito 2 diz o que eu devo dizer para você. E eu vou dizer, não tem jeito, tenho que dizer. Então, senhoras mais velhas, vejam o que eu vou dizer para vocês. Já vou dizer agora de uma vez, e depois ao longo do ministério eu vou ficar repetindo isso, ok? Mas já vão se acostumando desde já. Vejam o que eu vou dizer para vocês, Tito 2, 3 e 4, diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Como é feio uma mulher idosa que não sabe se comportar. Como é feio uma mulher idosa que se comporta de modo espalhafatoso, desrespeitoso, às gargalhadas. Não, as mulheres idosas devem se comportar com seriedade. São damas, são herdeiras do reino, são rainhas do reino celeste, são as Eunices, são as Lloydes da nossa igreja. E é assim que devem se comportar, e é isso que eu devo ensinar às mulheres idosas. Que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras. Há muitas mulheres idosas que são fofoqueiras, vivem fazendo fofoca, e se alimentam de fofoca, em qualquer lugar. É meu dever me aproximar da mulher idosa fofoqueira, e chamá-la como se ela fosse minha mãe, e dizer a ela: olha, mãe fofoqueira, é feio fazer isso. Pare de fazer fofocas, pare de falar mal das pessoas, pare de caluniar as pessoas. Não é bom agir desse jeito. Você deve ser como Eunice, você deve ser como Lloyd. É assim que deve ser o seu comportamento. O texto diz: não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Um pouquinho pode ficar só um pouco bêbada, não muito. É isso que está dizendo aqui? Não, nada disso.
Nada disso. O texto fala, não escravizadas a muito vinho, ensina aqui que a mulher essa senhora deve ser moderada no desfrute das coisas que trazem prazer. O que dá prazer a você? É ir ao shopping? Seja moderada para não quebrar seu marido, não quebrar o salário dele. O texto aqui está apontando a moderação naquilo que gera prazer na pessoa. Do que as mulheres se agradam. O que uma mulher idosa gosta de ter, gosta de fazer, que é o seu lazer, que é a sua maior alegria. Há várias coisas. Há mulheres que gostam de fazer compras, outras gostam de se enfeitar, outras gostam de comer bastante. Não sei. O texto ensina moderação em tudo isso. É feio, irmãos, é feio uma mulher idosa sem moderação. Imagina uma mulher sem moderação no uso de maquiagem. Imagine uma mulher idosa sem moderação no uso de bijuterias ou joias. Fica parecendo uma árvore de Natal andando pela igreja. Mas o pastor tem que ensinar isso? Tem. O pastor tem que ensinar essas coisas. Já imaginou? O pastor tem que chamar uma mulher idosa e falar para aquela mulher idosa, minha senhora, minha irmã, como um filho eu quero lhe falar. Como um filho a uma mãe. Compre uma lixa e tire essa maquiagem aí do seu rosto. Que eu quase não reconheci você depois de tanta pintura. Quase não sabia quem era que estava atrás dessa máscara. Não sabia quem era essa pessoa. É a falta de moderação. O pastor tem que dizer essas coisas. Mas pastor Marcos, o senhor vai falar isso para a gente? Vou falar. Vou falar. Tenho que fazer isso. Tenho que falar. Algumas vezes eu já falei. Não nessa área de maquiagem, mas em outras áreas. O texto continua. Sejam mestras do bem. O pastor deve conversar com as senhoras e dizer para as senhoras, vocês devem ser professoras. Professoras de quem? O texto continua dizendo, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido, aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O pastor deve exortar você e ensinar você, senhora, para que você seja uma professora das mulheres mais jovens. Uma professora das mulheres recém-casadas. Mestras do bem. Nós temos algumas mulheres recém-casadas aqui. Tem a Aline, casou faz quanto tempo, Aline? Quanto? Você não está contando? 22 dias. A Aline está casada há 22 dias. Se alguém quiser aconselhamento matrimonial, é só falar com o Isaac e com a Aline. Tem uma vasta experiência aí na jornada matrimonial. Quem mais é recém-casado? Fernando, há quanto tempo está casado? Quase 3 anos. A Aline é recém-casada. Leandro também é recém-casado. Quantos anos, Leandro? 1 ano e 3 meses. Recém-casado. Nós temos várias moças recém-casadas na igreja. Essas moças devem ter em vocês, senhoras idosas, em vocês, senhoras mais velhas, as suas melhores professoras. E o que vocês vão ensinar a elas? Vocês vão ensiná-las a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, seus filhos, a serem sensatas, equilibradas. Vocês, senhoras idosas, devem ensinar isso a elas. E o pastor, como um filho de vocês, como filho dessas mulheres idosas, deve cobrar isso delas. Aproximar-se delas e dizer, vocês devem agir desse modo. Esse é o modo como o pastor deve agir em relação às mulheres idosas. E nós chegamos no último grupo. O texto diz que o pastor deve exortar também as moças. O texto diz, as moças exorta como a irmãs, em toda a pureza. Qual é a nossa mensagem central?
nossa mensagem central, aqui o João vai voltar aqui na tela, vejam qual é. O ministério pastoral de exortação deve imitar a postura própria do homem espiritual no trato com seus entes queridos. Como um homem espiritual trata sua irmã, a filha dos seus pais, como ele trata essa pessoa. É assim que o pastor deve tratar as mulheres mais jovens, sem malícia, sem segundas intenções, sem brincadeiras imorais, sem gracejos imorais. O pastor deve ser extremamente cuidadoso e criterioso no trato com as mulheres mais jovens. O pastor deve evitar qualquer palavra, qualquer circunstância, qualquer brincadeira, qualquer situação em que sequer a sombra de impureza se insinue no relacionamento com as mulheres mais jovens. Deve ter todo cuidado. Nós pastores, eu confesso para os irmãos, nós pastores, eu procuro evitar qualquer grau de contato físico com mulheres mais novas. Eu não abraço mulheres mais novas, é muito raro isso acontecer. Só para desejar Feliz Natal e próspero Ano Novo. Aí eu abraço todo mundo. Mas eu não faço, eu não me sinto à vontade. Eu sei que não há malícia nisso, eu vejo outros homens cumprimentando as senhoras e dando até beijinho, né? Dando beijinho, e abraço e tudo mais. Eu gosto de abraçar e dar beijinho, tudo bem, mas eu não faço isso, evito um pouco isso. Mas o pastor não pode dar um beijo em você? Pode dar de vez em quando. Mas eu confesso, irmãos, eu me sinto pouco à vontade com isso. Algumas senhoras aqui da igreja disseram que eu sou o pastor do século passado. Que eu sou pastor do século passado, não, retrasado. Que eu sou pastor do século XIX. Já disseram para mim, o pastor Marcos é do século XIX. Né? Tudo bem, eu não quero ser do século XIX. Eu quero ser do século I. Bem mais velho. Quero ser o pastor do Novo Testamento. Na realidade, irmãos, isso eu penso assim, porque eu acredito que aos poucos, ao longo dos anos, certos costumes, certas liberalidades se tornam tão comuns que podem dar espaço para outras liberalidades. Há alguns anos atrás era impensável um homem dar um beijinho no rosto de uma mulher que não fosse sua esposa. Isso era impensável. Hoje, são 3 beijinhos. Parece que as coisas caminham numa direção em que licenças vão sendo dadas. E eu já vi, irmãos, homens no meio evangélico, na igreja, se aproveitando dessa liberalidade, que se tornou cultural, que se tornou normal. Já vi homens idosos pegando na mão de moças e não soltando. E segurando ali a mão, irmã, te amo em Jesus. Irmã, louvado seja Deus. E é clara a malandragem. É clara a má intenção, a malícia presente ali. E Satanás se insinua nessas situações e pode trabalhar e destruir vidas. Claro, irmãos, eu não estou aqui impondo aqui para os irmãos uma conduta proibindo que os irmãos se cumprimentem de um modo mais caloroso. Eu não estou dizendo isso. O que eu quero dizer para os irmãos, eu não quero criar uma igreja legalista, né? Uma igreja cheia de regrinhas. Não, longe disso. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós devemos ser extremamente cuidadosos, criteriosos, sábios no nosso proceder, moderados em tudo que fizermos. E o pastor, acima de
todos os outros devem agir assim, a fim de que nenhuma sombra, nenhuma sugestão de impureza se insinue no relacionamento com as moças. O que o pastor deve dizer para as moças? O pastor deve falar com os moços em geral, as pessoas jovens em geral. Eu já mencionei aqui os rapazes, os moços, mas eu tenho a palavra para os jovens como um todo, e isso inclui as moças. Está em 1 João, capítulo 2. Estamos caminhando para o final. 1 João, capítulo 2, versículos 13 e 14. Como eu ficaria feliz se as moças acolhessem isso que está escrito aqui, e que é o que eu vou dizer para vocês, moças. E não só as moças, mas os rapazes também, porque esse texto é um texto mais geral, não é só para os moços, é para moços e moças, jovens em geral. 1 João 2, 13 e 14, diz assim: Pais, 1 João 2, 13 e 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Acho tão lindo isso, dizer isso para um jovem. Vocês têm vencido o maligno. É tão bom poder falar isso para os jovens aqui da igreja. É tão bom olhar para vários jovens aqui da igreja e dizer: vocês têm vencido o maligno. Como isso enche o nosso coração de conforto. Ah, irmãos, nesse mundo tão cheio de trevas, nesse mundo que é um vale de lágrimas, nesse mundo que é um vale de podridão, poder olhar para jovens da igreja e dizer: vocês têm vencido o maligno, é o maior tesouro, é o maior presente. A frase mais linda que nós podemos dizer para um jovem é isso, é essa frase: vocês têm vencido o maligno. O maligno tem tentado destruir, acabar com a sua vida, mas vocês têm vencido o maligno. Ele continua dizendo no versículo 14: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E agora vem: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. E qual é a consequência disso? Vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês. E qual é o resultado disso? Aqui está o segredo. Porque eles tinham vencido o maligno? É simples. Eles eram fortes porque a palavra de Deus permanecia neles. Eles não enchiam a cabeça com novela. Eles não enchiam a cabeça com sites vazios da internet. Eles não enchiam a cabeça com MTV. Pensa que eu não sei o que é MTV? Eu sei. Eles não enchiam a cabeça com isso. Eles não colocavam, não mergulhavam a cabeça em coisas vazias, tolas, fúteis. Não. Eles trabalhavam para que a palavra de Deus permanecesse neles, permeasse totalmente o coração, a mente deles. E por causa disso, eles eram fortes. E por causa disso, venciam o maligno. E é isso que o pastor tem que fazer como um irmão. Equipar os moços, equipar as moças. Meus irmãos, quantas moças têm caído em ciladas? Quantas moças têm caído nas malhas do inimigo? Quantas? Amizades perigosas, relacionamentos perigosos, propostas perigosas, parentes perigosos. Quantos não têm caído nessas malhas? Moças têm caído nessas malhas. Por quê? Porque não estão mergulhadas na palavra e não têm força para vencer o maligno. O pastor é seu irmão, moça. E o dever do pastor é dar esses elementos para você. O dever do pastor é, como seu irmão, com toda pureza, proteger você, cuidar de você, orientar você, equipando você com a palavra, para que você vença o maligno. O maligno não cessa de atacar, continuamente, o tempo todo, sem parar.
é a palavra de Deus ministrada ao seu coração, pelo seu irmão, seu pastor, que ajudará você a vencer, a ter força e vencer o maligno. Meus irmãos, é grande o meu trabalho e minha responsabilidade. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos ajude, pedindo a Deus que ajude a todos nós. O Senhor colocou sobre mim o dever de exortar, e sobre os irmãos o dever de ouvir. Temos que orar uns pelos outros. Senhor, ajuda o pastor a exortar, e me ajuda a escutar a exortação. É assim que deve ser. Então eu vou orar agora, e eu vou orar pelos irmãos, para que os irmãos escutem. E algum irmão virá à frente agora, e orará por mim, para que eu tenha coragem e fale. Quem virá à frente para orar por mim? Voluntário. Irmã Lúcia vem à frente, Heron também vem à frente. Pode vir, irmã. Esses dois vão orar por mim, para que eu fale, para que eu exorte, nos termos que foram ensinados. E eu vou orar pelos irmãos, para que os irmãos escutem. Primeiro a irmã Lúcia, depois o Heron. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez no dia de hoje, para nos reunirmos, para ouvirmos a exortação do teu servo, pastor Marcos Granconato. Agora, Senhor, também, eu estou com a palavra de orar pelo nosso pastor. E assim, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor o mantenha firme, decidido, responsável por este rebanho. Assim, Senhor, nós oramos cada um pedindo que o Senhor fortaleça o pastor Marcos, porque assim ele nos trará o alimento que também nos fortalecerá pelos dias que o Senhor assim permitir que aqui vivamos. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado por podermos estar nesta igreja séria. Obrigado por termos no Senhor um pastor digno, Pai, de conduzir o teu rebanho. Sabemos o quanto é difícil este serviço, assim como sabemos o que existe aí fora, Pai. Falsos profetas se aproveitando de tantas moças, se apoderando da sua posição e fazendo coisas erradas, Pai. Pai, neste instante, venho te pedir pela vida do pastor Marcos, para que o Senhor continue lhe dando forças, lhe dando conhecimento e sabedoria, habilitando ele, Pai, para que seja o nosso pastor, sempre nos exortando nas horas devidas, pois sem ele, Pai, o que seria de nós? Sabemos que é o Senhor quem o capacita, sabemos que foi o Senhor quem o colocou nesta igreja, Pai, e que todos nós também, Senhor, tenhamos o conhecimento de que devemos imitá-lo. Tudo que ele deve passar para nós, devemos passar para aqueles que nos rodeiam, Pai, pois essa é a nossa missão nessa terra, Pai. Conhecer a tua palavra através do teu pastor e passá-la para todos, Pai. Te pedimos tudo isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor dê forças, dê sabedoria e dê habilidade da palavra, o manuseio da tua palavra para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, e agora eu vou orar pelos irmãos, para que Deus lhes conceda humildade e a disposição de ouvir a exortação quando ela se fundamentar na Sagrada Escritura. Senhor Deus, obrigado por esse rebanho tão especial, querido, amado, por sua igreja comprada pelo sangue da cruz, igreja preciosa, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que tem Cristo Jesus como a pedra angular, seu povo santo. Obrigado a Deus. Eu quero suplicar que o Senhor abençoe a cada um aqui, para que esses irmãos entendam
que estão debaixo da sua palavra, tendo sido gerados por ela. E que quando ouvirem a sua palavra sendo ensinada, quando forem admoestados, aconselhados, corrigidos, confortados por sua palavra, através do meu ministério e do ministério de outros pastores que porventura o Senhor lhes colocar no caminho, que esses irmãos, com branda docilidade, acolham essa palavra, não como uma palavra do pastor, mas como a palavra que emana da Sagrada Escritura, como a palavra do Senhor mesmo, através do seu servo. Que o Senhor dê humildade a cada um, que o Senhor dê disposição a cada um. Muitos, ó Deus, não têm ouvido as correções, muitos não têm ouvido as exortações, muitos têm seguido seus próprios pensamentos, seguindo seus caminhos como bem entendem, longe da sua palavra, longe da verdade, e têm caminhado por sendas tortuosas, cujo fim é a destruição, a ruína, a angústia, o desespero, a morte. Por isso, ó Deus, peço por todos que estão aqui e por aqueles que não puderam estar, para que o Senhor lhes conceda um coração aberto, não aberto para tudo, mas aberto para toda exortação que proceda, que se fundamente na sua palavra. Pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo do que aprendemos e recordamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.